Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Renan Mesquita, sou professor de Filosofia e Sociologia. Vamos gravar um vídeo aqui para responder algumas questões do SSA 3 de Filosofia. Vamos focar aqui no conteúdo de lógica. Relembrando que para o aluno conseguir responder questões de lógica do SSA 3 da UPE, é necessário que o aluno domine ou tenha uma certa intimidade com 4 tópicos principais aqui do conteúdo de lógica, né? História da lógica, da maneira como ela surgiu ali com Aristóteles na Grécia Antiga e alguns outros desdobramentos. Características da lógica, ao que ela se presta, alguns aspectos. Estrutura do silogismo, ou seja, como se organiza um argumento. O argumento mais comum é o da forma dedutiva, né? O que Aristóteles se prestou a analisar com mais profundidade, e as formas de argumento, né? Basicamente a indução e a dedução, a diferença entre eles, para que serve cada um, as diferenças básicas. Então, vamos às questões desse vídeo. Vamos responder aqui as questões que caíram de lógica no vestibular de 2014 e 2013, ok? Leia o texto a seguir sobre a ciência da lógica. A lógica é uma das partes da filosofia, ciência que tem por objetivo determinar, por entre todas as operações intelectuais que tendem para o conhecimento do verdadeiro, as que são válidas e as que não o são. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir. Temos aqui os itens, mas já adiantando, a gente sabe que ele vai querer os verdadeiros. Vamos lá, então. Pode-se dividir a ciência lógica de 2 formas. A lógica tradicional e a lógica moderna. A moderna também é chamada de simbólica ou matemática. Nós também podemos chamar a lógica tradicional, né, que é chamada de lógica tradicional, de formal ou menor. Então, só para vocês saberem aí, né? Então, essa está totalmente correta, né? A lógica ela tem 2 momentos. Ela tem a lógica tradicional, que normalmente é chamada de lógica formal ou lógica menor, e temos aí a lógica moderna, né? Que ela basicamente, que ela é muito chamada também de lógica simbólica, é uma lógica mais da linguagem, dos símbolos, né? Então, a 1 está tudo correto. 2. A lógica formal, né, essa lógica aqui tradicional, o princípio da identidade tem a seguinte forma enunciativa. A é idêntico a A. Então, na lógica formal elaborada por Aristóteles, Aristóteles elaborou 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio da identidade e o princípio do terceiro excluído. Cada um desses princípios ele tem uma forma simplificada de expressá-lo. A maneira como a questão colocou aqui é A é idêntico a A. Está correto? Esse é o princípio de identidade. Existe uma outra forma de representar o princípio da identidade mais simples ainda, que alguns chamam de A é A. Esta também é uma forma de representar o princípio de identidade. O princípio de identidade diz que, para que você consiga elaborar um argumento lógico, um princípio deve ser seguido, de que quando você diz que algo é algo, ele não pode ser outra coisa. Por mais que pareça meio óbvio, muitos erros lógicos estão porque as pessoas atribuem significados diferentes à mesma palavra. Então, a palavra aparece com significados diferentes no mesmo contexto, e isso cria um embaralhamento lógico ali. Então, cada termo tem que ter um significado claro e objetivo. Algo tem que ser algo, algo não pode ser outra coisa. Então, o 2 está correto. 3. O princípio da não contradição é um outro princípio. Existe o princípio da identidade e o princípio da não contradição. É outro princípio.
O princípio da não contradição postula que dois conceitos são contraditórios quando não podem ser e não são ao mesmo tempo, quando analisados de um mesmo ponto de referência. Que frase estranha. Eu acho que ela está mal construída de propósito para atrapalhar o aluno. Só que ela está correta. O que é o princípio de não contradição? Quando você pega um elemento, ele não pode ser a negação dele mesmo, ou ele não pode ser ele e outra coisa ao mesmo tempo. Se alguma dessas duas ideias se confunde, o argumento lógico ele vai perder a possibilidade dele de validez. Então, o princípio de não contradição diz que quando um termo aparece num argumento, ele não pode aparecer de novo de uma forma diferente. O claro é claro. O claro não pode ser escuro ou o claro não pode ser meio claro. É a ideia de esses princípios servem para que em uma análise lógica de um argumento não existam possibilidades de dubiedade ou de dúvida. As coisas têm que ser claras e objetivas. Não podem ter termos subjetivos ou termos com pensamentos poéticos, com vários significados dentro de uma mesma palavra, né? Então tem o princípio de identidade e o princípio de não contradição. Está tudo correto aqui dentro. Vamos ver aqui o quarto. Raciocinar é, por exemplo, pensar. Raciocinar é pensar. Por exemplo, se João é maior que José, então José é menor que João. Exatamente. Raciocinar em lógica é sinônimo de pensar. Pensar é processar informações. Raciocinar é processar informações. Você tem informações e você elabora uma conclusão da soma de várias informações. Ou seja, você raciocinou, você pensou. Dentro do âmbito de lógica, são a mesma coisa. Correto. Quinto, quando pensamos, por exemplo, o animal é imortal, estamos efetuando um ato de julgar. Correto. Fazer uma afirmação, a parede é branca, o bolo é duro, o nome disso em lógica é eu emiti um juízo. Emitir um juízo é o ato mental de julgar. Emitir um juízo ou julgar é você criar você dizer uma frase assim: o animal é mortal. Isso é expressar um juízo. Raciocinar é quando você pega vários juízos, várias proposições e você cria uma conclusão a partir daquilo. É inferir, isso é raciocinar. Todas essas alternativas estão corretas. A letra correta é a B. Beleza, pessoal? 36. A argumentação é a representação lógica do raciocínio. O raciocínio é um ato mental que é expresso através da argumentação. A gente pode dizer que eles são sinônimos. É um tipo de operação discursiva, ou seja, a argumentação é quando você expressa isso através do discurso, do pensamento. Consiste em encadear logicamente juízos, como a gente viu na outra alternativa. Quando você pega vários juízos e eles podem emitir uma conclusão a partir deles, você tem um argumento. E deles tirar uma conclusão. Só que frases com relação à lógica. Observe o seguinte tipo de argumentação. Vamos lá, a argumentação que o autor da questão nos dá aqui. A América é um continente habitado. A Ásia é um continente habitado. A África é um continente habitado. A Europa é um continente habitado. Então, você vê, nós temos aqui 4 premissas. A gente já sabe que não é dedução. De 4 premissas, ele consegue uma conclusão.
Todos eles são argumentos particulares. Ele pegou apenas um elemento de um grupo. Do grupo de continente, ele pegou a América, a Ásia, a África, a Europa, e aí chegou a uma conclusão. Se esse é habitado, habitado, então todos os continentes são habitados. Existem tipos diferentes de raciocínio, e a questão que raciocínio é esse? Nem um pouco difícil essa questão. Não existem argumentos enunciativos, não existe argumento falacioso. Na verdade, um argumento falacioso é um argumento errado, né? Relacional também, essa palavra não existe. Normalmente a gente vai ter essas duas alternativas. Em todos os SSAs aparece isso. Aparece lá um argumento e várias alternativas. Então, nós ficamos entre essas duas. O dedutivo necessariamente vai ter um argumento dedutivo normal, regular. Ele vai ter ali 3 proposições. Naquela, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, e são vários argumentos ali, são vários particulares, né? A Europa, a Ásia, a África. Então, bem simples, né? Indutivo. Leia o texto a seguir sobre o problema da lógica. A ciência da lógica foi descoberta pelos gregos, começou ali com Aristóteles. Isso não significa que antes deles não existisse pensamento lógico. De fato, este é tão antigo quanto o pensamento, pois toda a imaginação fértil é controlada por regras da lógica. Isso foi escrito ali no livro de Mondinho, um autor de filosofia. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir. Então, a gente já pula aqui e vê que ele quer a correta. A Aristóteles cabe o mérito de ter iniciado o estudo orgânico, ou seja, sistemático das regras da lógica. Tudo aqui está correto. Aristóteles foi o primeiro a ter feito algo parecido ou ligado a regras lógicas. Foi quem estabeleceu as primeiras regras lógicas. Tudo correto. O objeto da lógica é a proposição, ou seja, o objeto mais simples, aquela coisa que a lógica se propõe a estudar, ele, os desdobramentos dele e as características dele, é a proposição, que são as afirmações, os juízos, né? O armário é bonito, isso é uma proposição, é um juízo, que exprime por meio da linguagem juízos formulados pelo pensamento. Tudo correto aqui nesse também. 3. A argumentação é a representação lógica do raciocínio. A argumentação é a representação do raciocínio. Nós temos um raciocínio, que é um processo mental. Nós expressamos o raciocínio através de um ato discursivo, que é a argumentação. Trata-se de um tipo de operação discursiva do pensamento, sim. A operação do pensamento é o que a gente chamaria de raciocínio. O pensamento se traduz através de um ato discursivo, da fala. O nome desse elemento discursivo a gente chama de argumentação, né? O pensamento é o raciocínio e o discurso é o argumento. Tudo correto. Por isso que, de maneira geral, a gente usa isso como sinônimo, né? Mas, na verdade, um está acontecendo dentro da cabeça e o outro é expresso através da palavra. Argumento e raciocínio. É utilizado mais ou menos como a mesma coisa, mas tem essa pequena diferença aí. A lógica usual contém não apenas termos, estruturas e verdades lógicas, como também há enunciados acerca deles. O que essa alternativa está dizendo? A lógica, ela não é apenas termos, estruturas e verdades lógicas. A lógica não é apenas análise de argumentos. A lógica tem também regras que falam sobre esses argumentos. Então, a lógica não é só o estudo dos enunciados, é também os enunciados e a teoria explicando como acontece isso, ok? Tudo normal aqui.
A linguagem usada em lógica é aquela que pode apenas afirmar alguma coisa. Denominamos esses enunciados de apofânticos. O erro aqui está aqui, ó. Pode apenas afirmar. Não, existem argumentos lógicos que têm a negação. Fulano não trabalha. Se ele não trabalha, ele não tem dinheiro. Enfim, um juízo, uma proposição, ela pode ser afirmativa ou de negação ou negativa. Então, a linguagem lógica ela não apenas afirma, ela pode negar. Se você tirasse esse apenas e botasse afirmar ou negar, e você colocasse aqui afirmar ou negar, o resto estaria certo. A linguagem usada em lógica é aquela que pode afirmar ou negar alguma coisa. Denominamos esses enunciados de apofânticos. Apofântico é um enunciado que afirma ou nega algo. A lógica só trabalha com enunciados apofânticos. O que é um enunciado não apofântico? Um enunciado não apofântico, que a lógica não trabalha, por exemplo, é uma pergunta. Porque uma pergunta não traz informação, a lógica só pode analisar informações. Ou, por exemplo, uma exclamação, que dia lindo! Isso não é apofântico, a lógica não trata de exclamações. Ou, por exemplo, uma ordem, vá limpar o leite derramado. A ordem, um enunciado como uma ordem, ela também não é apofântica. Então, ordens, perguntas, exclamações, eles não são objeto da lógica. A lógica só trabalha com enunciados apofânticos, ou seja, afirmações e negações de algo. Tranquilo? Então, o correto aqui, se a 5 está errada, 1, 2, 3 e 4 é a correta desse. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para o último. A teoria aristotélica do silogismo é o coração da lógica. Então, Aristóteles ele colocou o silogismo, né, como sendo a parte principal da lógica. O silogismo é aquela estrutura que define um argumento dedutivo, né? Aristóteles colocou ele como mais importante. Pois é a teoria das demonstrações ou das provas, da qual depende o pensamento científico e filosófico. Beleza. Observe o seguinte silogismo. Então ele coloca um silogismo aqui bem simples. Temos mais uma aqui. Todos os homens são racionais. Aristóteles é homem, logo Aristóteles é racional. Cara, um argumento super simples aí. E aí ele pergunta, né? Indutivo, dedutivo, não existe por semelhança, falacioso, abdutivo, não é abdutivo. Existe, mas a gente não estuda, normalmente não é trabalhado no ensino médio. Então ele é indutivo ou dedutivo? Claramente é um argumento dedutivo. 3 proposições, sendo que 2 são premissas e 1 é conclusão. Argumento dedutivo. Tranquilo? A lógica propõe-se a responder algumas questões. O que é que eu expresso quando falo? Quais são as suas estruturas? Qual a sua organização interna? Foram dadas muitas definições sobre a lógica. Uma com a qual a maioria dos autores concorda é a seguinte: é a ciência que estuda o pensamento enquanto pensado. Então, a lógica, quando estuda a estrutura de um argumento, ele está ao mesmo tempo estudando a estrutura do raciocínio, ou seja, do pensamento. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir, sabendo que ele está pedindo aqui a correta. A falácia é um tipo de raciocínio incorreto. Sim.
falácia, é um tipo de raciocínio incorreto. Embora tenha a aparência de correção, exatamente. A falácia ela tenta parecer correto, mas ela é incorreta. É conhecida também como sofisma ou paralogismo. São outros nomes para falácia, sofisma ou paralogismo, tudo correto. 2. Uma proposição é construída por elementos que são seus termos, exatamente. Toda proposição tem pelo menos dois termos, que normalmente é o sujeito e o predicado da frase. Né? A parede é branca, então tem dois termos dentro dessa proposição: parede e branca. Correto? 3. A lei de identidade foi denominada tradicionalmente princípio da identidade. Sim, é o princípio de identidade. O qual se expressa de vários modos, tais como toda coisa é igual a si mesma, ou seja, A é igual a A. Ou é impossível pensar ao mesmo tempo A e não A. Não dá para ser A e não A ao mesmo tempo. Não dá para ser bonito e feio ao mesmo tempo. Alto e baixo ao mesmo tempo. O amor ser bom e ser ruim ao mesmo tempo. Essas frases subjetivas, contraditórias, elas não cabem dentro da lógica. Por isso que a lógica, para que algo seja lógico, você precisa seguir algo que é chamado de princípio de identidade. Ou seja, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Tudo correto. 4. O princípio do terceiro excluído. Existe um princípio de identidade e também um princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído, bem resumidamente, ou algo é verdadeiro ou é falso. Não há um meio termo. Ou algo é alto ou é baixo. Não tem meio termo. Não dá para você ficar com essas imediações, né? Essas nuances. A coisa tem que ser uma ou outra coisa. O princípio do terceiro excluído sustenta que, dada uma proposição, é preciso afirmá-la ou negá-la, não havendo, portanto, uma terceira proposição válida entre a afirmada e a negada. Ou algo é ou não é. Ou você afirma ou nega. Ou ela é verdade ou é mentira. Não, para você tratar algo logicamente, você não pode dizer, isso é meio verdade, ou é mais ou menos mentira, ou está meio certo ou meio errado. Não. O princípio do terceiro excluído exige que você construa uma linguagem tal que possibilite afirmar ou negar algo de algo. E não está ali no meio termo, senão fica impossível analisar um argumento. 5. O chamado princípio de não contradição, existe um princípio, assim como o da identidade, do terceiro excluído, existe um princípio chamado o princípio da não contradição. Enuncia que é inadmissível assentar uma proposição e ao mesmo tempo negar, O princípio da não contradição enuncia que é inadmissível assentar uma proposição e, ao mesmo tempo, a negação dela. Não dá para você, ao mesmo tempo, dizer que algo é e também afirmar que algo não é. Não é possível que a mesma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. O nome disso é princípio da não contradição. Você não pode afirmar coisas contraditórias, senão você não consegue construir um argumento válido. Também está tudo correto aqui. Então, a correta é a letra E. Todos os enunciados estão corretos ali. Então, pois é isso, pessoal. Respondemos o SSA de 2014, de 2013. Qualquer dúvida, qualquer erro na interpretação, qualquer outro comentário que vocês queiram, vocês sabem onde me procurar. Fiquem bem.